Boa noite a você que nos assiste via internet, graça e paz. Nós somos a Igreja Batista Betel em Goiânia. Estamos no nosso culto de adoração, domingo à noite, e nós estamos aí continuando a buscar o crescimento espiritual na Palavra de Deus. E nessa noite, meus amados, como hoje é Dia dos Pais, eu senti o desejo de trazer uma palavra que pudesse falar ao coração dos homens nesse tempo. Não que as mulheres não serão contempladas e não serão edificadas, porque toda a palavra de Deus ela é útil e ela é vida para o coração que foi regenerado em Cristo Jesus. Mas há alguns assuntos às vezes que assombram o coração masculino e que é até bom que as mulheres ouçam para que possam ajudar e aconselhar seus filhos, maridos, netos, irmãos, pais, além de edificarem a si mesma. E existe algo que ocupa a nossa mente, queridos, dos homens em especial: a preocupação financeira e a preocupação de prover recursos para a família. Eu vou procurar ser direto e objetivo nessa mensagem para falar bem uma linguagem dos homens que estão me ouvindo. E antes eu quero fazer um esclarecimento. Dizem que nós homens somos distraídos, Tem esse ditado aí que os homens são distraídos. Talvez em parte seja verdade. Mas existe algo mais por trás disso. Na verdade, muitas vezes nós estamos com o nosso pensamento ocupado e focado naquilo que nós sabemos que vamos ser cobrados. Primeiro por nós mesmos, pela família, consciente ou inconscientemente, e pela sociedade, que são resultados. O homem está sempre preocupado com isso, com o seu desempenho, com a maneira como ele vai conseguir cuidar da vida, uma vez que nós sentimos o peso da responsabilidade de liderarmos um lar, de ser chefe de família. Nós sentimos esse peso que é natural em nós. E os jovens, à medida que eles vão crescendo, eles devem sentir esse peso e essa responsabilidade também, mesmo que não sejam pais. E nós vivemos num tempo, queridos, em que a masculinidade ela tem sido desconstruída. O papel do homem ele tem sido ridicularizado e colocado de lado. Fala assim, masculinidade tóxica, quando na verdade é só masculinidade normal, objetividade, desejo de conquistar, de crescer, de construir o que Deus colocou em nosso coração para o cumprimento dos propósitos dele, Deus. Então, homens e mulheres, eu convido os irmãos a nós abrirmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, em que pese eu sempre costumo pregar na Nova Almeida Atualizada, eu vou fazer a leitura desse texto na Almeida Revista e Corrigida. Depois nós vamos ler em outras versões também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos passar em outros textos também. Diz assim a palavra do Senhor: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Amém. Oremos. Pai Celestial, o Senhor criou o homem, Senhor, com responsabilidade, como uma peça fundamental para apoio da família, para manutenção do lar, Senhor. E nós vivemos em tempos onde os homens têm negligenciado o seu papel, onde homens têm sido desviados do seu papel. Mas nós queremos, Senhor, encontrar na Tua palavra a verdadeira identidade masculina, para que possamos glorificar o Senhor, cumprindo o propósito que o Senhor prescreveu para nós nas Escrituras. Nós não temos como tratar de tudo isso nessa noite. Nós vamos falar de uma dimensão dessa experiência, mas nós rogamos que isso seja o começo
de uma busca íntima e pessoal, e também uma busca coletiva dos homens da nossa igreja e dos homens cristãos na face da terra, para que nós possamos ser representantes da Tua glória, representantes da santidade, da fé, e que se possa cumprir a Tua palavra que diz que o Senhor quer homens com mãos santas levantadas em todos os lugares, orando. Nós assim rogamos e suplicamos a Ti. Precisamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que o homem cristão deve fazer em meio à crise? Eu acredito pessoalmente que o Brasil ele vai experimentar daqui a algum tempo, talvez não muito tempo, um bom momento econômico, e nós vamos ter uma nação que vai crescer. Entretanto, apesar disso, ainda há um período de espera e de adaptação na economia, na política, em todas as áreas aí que conduzem uma nação. E eu espero que quando esse tempo chegar, o brasileiro aprenda a economizar desde já e a investir em si mesmo, e não apenas em consumir. Quando o brasileiro tem um pouquinho de dinheiro a mais, ao invés de ele economizar e investir, ele gasta, ele compra, ele consome. Que nós possamos, em meio a todas essas turbulências que vivemos nos últimos anos, ter aprendido a conduzir de maneira diferente a administração da nossa vida. E nesse período de entre-safra, da esperança de crescimento e a realidade onde toca o nosso pé, onde estamos, no solo onde estamos vivendo, todos nós estamos lutando para sobreviver às crises e mudanças que afetam a nossa nação, sentindo os efeitos dos altos e baixos. Porque no meio dessa sociedade existe um grande grupo que somos nós os cristãos. E será que tudo vai ser igual para nós? Em que sentido isso seria igual? Mateus 5,45, a Bíblia diz que o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos, sobre crentes e incrédulos, sobre penitentes e impenitentes. Assim é impossível falar que só porque uma pessoa tem fé, ela não será tocada pela situação social, política e econômica do seu país. Talvez em alguns momentos nós sejamos até mais atingidos, com perseguições, por exemplo, com mudança de valores e uma série de outros aspectos. Quando o Salmo 91,7 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, isso não significa que você não vai sentir o calor dessa guerra no qual você está inserido. Significa que Deus vai te guardar e na providência dele vai providenciar proteção e tudo aquilo que você precisa para ficar de pé. Mas certamente seremos chamuscados, arranhados, às vezes poderemos ser atingidos, mas vamos ficar de pé pela misericórdia do nosso Deus. E como nós devemos agir no meio desse cenário, em especial os homens que têm uma grande preocupação, isso ocupa a nossa mente constantemente, de poder oferecer o melhor para a nossa família. Não significa que as mulheres não se preocupem, claro que elas se preocupam, mas na mente masculina há uma constante preocupação com resultados, como vai dar certo, em querer fazer as coisas dar certo. A gente não pensa em outras coisas às vezes a não ser em como fazer para sobreviver, vencer e progredir. Existe um lado positivo nisso e existe um lado da influência do pecado também que nós precisamos trabalhar à luz das Escrituras. Mas na vida prática, no dia a dia, quando nós nos deparamos com a quantidade de valor a ser pago no final do mês aumentando e a mesma quantidade de dinheiro entrando, e às vezes esse dinheiro já não vale o tanto que valia antes, isso dá um tilt no nosso cérebro. Isso gera angústia. E principalmente se alguém perde o seu emprego,
faz cair no desânimo ainda mais. E se você tem esses sentimentos, eu quero dizer em primeiro lugar que isso acontece porque você é normal e é ser humano. Eu não vou dizer que você tem pouca fé. Entretanto, apesar disso, a primeira diferença do cristão no meio dessa situação começa logo depois do abalo inicial. Se você acredita na Bíblia como a sua regra de fé e prática, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e não um livro religioso, meramente contemplativo, se isso tem uma diferença ativa e prática na sua vida, passado o baque inicial, você vai ter uma reação e uma experiência diferente do que aqueles que não creem no Senhor. Ontem eu estava pregando para os casais na igreja batista aqui próxima da Água Branca, e eu falei para eles: irmãos, a Bíblia não é algo contemplativo que você coloca numa linda moldura dourada, decorada, e você aprecia como se estivesse olhando a estátua de um santo. A Bíblia, ela precisa ser vivida, fluindo no nosso coração e nos transformar e continuar nos transformando, sobretudo nas questões práticas dos negócios dessa vida. Quando eu digo sobretudo, nesse contexto aqui de angústia, de situações difíceis. A Bíblia, ela tem como alvo inicial alimentar a nossa fé, a nossa salvação, continuar o trabalho de salvação em nossa vida. Mas no Sermão do Monte, Jesus falou sobre as ansiedades dessa vida. A Bíblia fala em outros momentos sobre isso. Portanto, Deus não descarta a nossa experiência aqui na terra enquanto aguardamos a redenção completa da obra do seu Filho e enquanto ainda não concluímos tudo aquilo que Ele tem para nós fazermos aqui. Porque Deus sabe que você e eu temos necessidades. E Deus sabe que você e eu não conseguimos enfrentar sozinhos os abalos da vida. Deus quer se colocar ao nosso lado também para isso. O grande erro é quando as pessoas buscam a Deus apenas para isso, como se Deus fosse só um corrimão que você se apoia para subir, e não fosse de fato a sua direção e o alimento da sua fé. Queridos, vamos abrir em Hebreus capítulo 13, para que possamos pensar nesses momentos em que os homens, as mulheres também, mas um destaque aos homens, podem ter, por exemplo, uma aplicação prática, imediata, da palavra de Deus nos cuidados, nas coisas dessa terra, abaixo e depois da sua preocupação devocional e de alimentar a sua vida espiritual para desenvolver a sua salvação. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Nunca, jamais. Interessante essa ênfase, né? Porque justamente são assuntos que nos causam ansiedade e parece que Deus reforça e diz: nunca, jamais o abandonarei. Queridos, não há crise econômica que cancele essa palavra do Senhor para os seus filhos. Não há estrutura caminhando bem ou mal na política que anule a providência do Senhor sobre a vida dos seus amados, daquele que Ele alcançou por misericórdia e graça, aplicando a obra de redenção que Jesus Cristo consumou no madeiro. Josué, por exemplo, Deus disse para ele, no capítulo 1, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Há uma repetição
nessas promessas, para que possa gerar garantia e profundidade no meu coração e no seu, com relação à presença divina na nossa vida e à ação com propósitos de Deus na nossa vida. Deus não apenas está presente para gerar uma paz interior em que pese isso ser absolutamente necessário. Deus não está presente apenas para poder fazer você sempre lutar contra o pecado, em que pese isso ser extremamente importante. Mas Deus está presente e ativo para te ajudar nos desafios e conflitos que, como filho dele, você passa aonde você estiver. Não só quando você chegar no céu, mas aqui na terra também. É necessário nós gerarmos esse tipo de confiança na nossa vida. Nos momentos de crise, nós precisamos olhar para as promessas de Deus, para as verdades bíblicas, como direção poderosa para a nossa vida. Há um salmo que diz: quando não sei o que caminho seguir, o Senhor me orienta e me direciona. Às vezes, na verdade, é mais fácil seguir e obedecer a Deus quando chegamos nas crises e tudo está perdido, porque nós estamos mais vulneráveis a aceitar a orientação da palavra do Senhor. Enquanto nós estamos bem e autossuficientes, pode ser que nós resistamos ao verbo falando ao nosso coração. Quer ver um exemplo? E muitos pastores sabem isso na prática. Às vezes o melhor momento de você tratar um casamento é quando ele está na crise absoluta e chegou no fundo do poço. Quando chega aquele casal deteriorado, pode ser que seja o melhor momento para você orientar cada um individualmente e orientar o casal na sua caminhada juntos, porque eles estão tão detonados que eles não têm mais esperança, não sabem mais o que fazer. E aí então eles podem ouvir a palavra do Senhor. Isso é uma experiência prática de gabinete, mas é uma experiência prática em muitas áreas da vida. Às vezes é quando a gente chega no fundo do poço que a gente se abre. Então, momentos de crise na minha vida e na sua podem ser oportunidades fantásticas de um novo tempo, de um novo momento, inclusive e sobretudo na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus e na sua confiança com Deus. Porque você estando instável, você busca aquele que é estável, que é Deus. Nesse momento nós chegamos na conclusão de que o caminho do Senhor é o melhor. Infelizmente, isso acontece também no evangelismo. Às vezes você fala para a pessoa de Deus e ela está bem ou não está nem aí. Quando ela está vivendo crise, ela precisa de uma esperança, de um consolo, de uma direção. E aí pode ser que ela se abra para a palavra do Senhor. Agora, vamos examinar um pouco melhor sobre essa estabilidade que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,11, que nós lemos aqui. E eu quero ler em outras versões. E quero depois fazer duas colocações de duas palavras no original grego, para a gente aprofundar um pouco mais. A NVI diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos. A Almeida Revista Atualizada diz: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. A Nova Tradução de hoje diz: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. E a Nova Almeida Atualizada diz: e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Veja que essa vida tranquila, viver tranquilamente, ela não vem simplesmente por ficar quieto ou não se preocupar com nada. É necessário um empenho, é necessário uma busca, uma procura, um esforço, conforme as várias traduções aplicaram essa palavra. No original grego,
Essa palavra significa que por amor à honra, eu devo me esforçar por fazer algo acontecer. Me esforçar ardentemente para que aquilo seja não só a minha prática, mas o meu foco, o meu objetivo. Mas é interessante que o texto diz para eu me esforçar para viver uma vida quieta. E normalmente a gente pensa em se esforçar para fazer grandes realizações, para amealhar grandes conquistas, resolver problemas nós mesmos, para nós mesmos com a nossa mão alcançarmos as soluções. Mas a Bíblia ela vai em uma direção contrária. Ela diz que eu tenho que fazer tudo isso para viver quieto. E isso, no original, esse viver quieto é como se da calma. Diferente daqueles que correm para lá e para cá. Mas aqueles que se dedicam à sua própria vida, que se dedicam a se focar nos objetivos que tem, no nosso caso, na palavra do Senhor. Quer ver um exemplo ainda mais prático disso? Marta e Maria, na Bíblia. Marta, ela se esforçava para viver inquieta. E Maria se esforçava para viver quieta. Mas isso não é preguiça, leniência, indulgência, acomodação, irresponsabilidade. Isso é fé. Isso é assentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra, escutando o que ele tem a dizer, deixando que isso penetre a sua alma. E é necessário, às vezes, um esforço para isso. Porque a gente não quieta. Ficar quieto exige um esforço, muitas vezes. Amados, precisamos viver cuidando da nossa própria vida com confiança e paz em Deus. Eu repito, não há situação político-econômica que mude as promessas da Bíblia para os seguidores de Jesus Cristo. Em nenhuma época, em nenhum tempo, independente do governante que suba ou desça do poder do país. Nós somos afetados e estamos no meio desse bolo. Mas nós vivemos numa exceção espiritual em relação ao mundo, que são as promessas de Deus. Portanto, homem, confie em Deus para os negócios da vida. Antes de você ser pai ou chefe de família, Deus é o seu Pai e autor e consumador da nossa fé. Os homens também podem e devem descansar a sua alma em Cristo. Nós não temos só que viver alarmados para cumprir as responsabilidades. Nós também podemos aprender com Maria e assentar-se aos pés de Cristo e ouvi-lo com toda diligência e não apenas espelhar o exemplo de Marta. Não siga, homem, o nosso instinto natural masculino de fazer e resolver tudo com as nossas próprias forças, sem ouvir ninguém. Sozinhos, independentes. Isso, na verdade, é um misto de orgulho e medo. Portanto, nós precisamos lutar contra esse pecado da autossuficiência, de resolver tudo sozinhos, de já chegar com a coisa pronta. Não, eu não preciso de ninguém, eu já sei o que eu vou fazer. É mentira, às vezes nós não sabemos. Muitas vezes sozinho no carro a gente bota a mão na testa e fala: cara, o que eu vou fazer com esse negócio agora? Como é que eu vou resolver essa situação? Mas se você sair do carro e conversar com alguém, e alguém te perguntar sobre esse assunto, não, eu já estou organizando aí para resolver e tal.
tem sido a nossa postura via de regra. Você não precisa abrir as suas fraquezas para as pessoas, mas você não pode fechá-las para Deus. Você precisa abrir a sua alma, o seu coração. Você precisa se livrar desse orgulho e desse medo, confiando no cuidado de Deus, que diz para você se esforçar para confiar nele. Amados, precisamos nos esforçar para fazer as coisas, mas há uma medida. Você não pode se esforçar só para fazer. Você precisa equilibrar, dosar ao esforço que é nossa responsabilidade, dever masculino. Então você tem que fazer. Mas parte do seu esforço precisa ser para andar em confiança na direção certa, na direção bíblica. Algumas aplicações práticas para que possamos pensar nesse assunto. Uma vida quieta, mansa e fiel. Quieta não significa acomodada, mas significa sem ansiedade no coração. Significa sem medo de que a sua família vai ficar na rua sem ter o que comer, se você não resolver as coisas. Lembre do que a palavra do Senhor disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, mesmo em meio à crise. É nessas horas que você mais precisa colher os frutos da fidelidade financeira na sua vida. Mantenha a sua parceria com Deus. Deus te abençoa para que você possa manter a obra dele, a proclamação do Evangelho e o ensino da Escritura na terra. E você e eu, segundo os propósitos de Deus, fomos escolhidos para ofertar e manter essa obra. Falamos um pouquinho sobre isso na aula da EBD de manhã. Nós somos os responsáveis para que a igreja exista. Nem mesmo missões dá para fazer sem a igreja local, porque missões é uma atribuição da igreja local. Nós nos unimos com outras igrejas para enviar missionários, mas é a partir da igreja local, é uma responsabilidade da igreja local. O amor a missões não está nas juntas ou nas agências missionárias. O amor a missões está no meu coração e no seu. É na igreja local que nasce isso. Mas para isso a igreja local precisa existir. Então, homem, não tenha medo, dê passos de fé e confiança. Quando a Bíblia diz: aquele que semeia pouco, colhe pouco, e o que colhe muito, o que semeia muito, colhe muito, não é uma barganha como tem sido vendidos por muitos lobos travestidos de pastores. Aquilo é uma confiança, uma palavra de fé, para que à medida que Deus te abençoar e você puder até contribuir com mais, você deve ficar tranquilo e deve ficar com o teu coração alegre. Aí, na minha jornada, tanto profissional quanto ministerial, à medida em que eu podia contribuir mais, o meu coração mais se alegrava, porque mais eu podia contribuir para a obra de Cristo. Queridos, crise também é época de você refletir em algumas coisas na sua vida e em como viver quieto. E se você não trabalha no domingo, pensar sobre o domingo, o dia do Senhor, é uma ocasião oportuna para que você veja que esse é um tempo de você quietar, um tempo de você parar. Pastor, eu trabalho no domingo, pelo menos um dia da semana você precisa parar. Pastor, ainda não dá porque o meu trabalho está difícil. Você precisa buscar sabedoria e direção em Deus para que você possa ir aterrissando esse avião na correria. E Deus te abençoe e te dê um tempo de descanso. É bíblico. O próprio Deus descansou sem precisar. Não é só uma coisa que nós podemos desfrutar, mas é uma coisa que nós precisamos, senão a gente surta. Porque o homem ele pode ser fisicamente mais forte que a mulher e uma série de coisas, mas ele não é de aço, ele adoece e morre, e adoece emocionalmente e fisicamente também. Você pode ser mais forte do que seus filhos e a sua mulher, mas você não é Deus.
E nem deve ser, e nem foi feito para isso. Peça sabedoria e direção a Deus. Separe o domingo, se você puder, nesse dia, para estudar a Bíblia. Venha para a escola bíblica dominical. Homem. Hoje de manhã estava uma bênção. Quem não veio, perdeu. Concluímos um estudo bom. Estamos dando prosseguimento a conhecer mais da palavra do Senhor. Estudar a Bíblia num dia como domingo é mais do que apropriado. Conviva com seus irmãos de fé. Veja como o outro está. Não se feche num casulo, sozinho, tentando resolver os seus problemas ou se enganando, achando que você tem solução para todos eles sozinhos. Desabafe e fale com amigos e irmãos da sua confiança. Se você não os tem, peça a Deus que traga para a sua convivência. Às vezes você se isolou tanto que você precisa da ajuda de Deus, até para ver como outra pessoa está e poder ajudar e servir também. Trabalhe a questão do egoísmo. Olhe para o próximo, vendo que todo mundo está na luta e na peleja e precisa da sua ajuda também, além de você se ajudar e ajudar a sua família. E use esse sentimento cristão de altruísmo não só com crentes, mas com o mundo também. No amor de Deus, sempre com santidade e lealdade a Cristo, quando você se envolver com outras pessoas, para que você as ajude, mas não caia nos erros e pecados dela. Reúna-se com crentes para cultuar a Deus, para estar na vida da igreja, para servir ao Senhor com seus dons. Tudo isso até Cristo voltar. Isso é buscar com diligência, cuidar da sua própria vida e descansar em Cristo. Isso é o bem da vida. Viva de forma útil para você, sua família e Deus, e não uma vida egoísta pregada pelo mundo, ou às vezes uma vida acomodada, preguiçosa e distante. Você sabia que um grande trabalhador pode ser um preguiçoso? É verdade. Ele é preguiçoso para a sua família, para cuidar da sua mulher, para cuidar dos seus filhos. Ele tem preguiça com a obra de Deus. E ele se justifica no orgulho de que ele trabalha muito, ele é muito esforçado. Ele trabalha e dorme. Trabalha e dorme. Mas ele está negligenciando outras áreas da vida, porque não está confiando em Deus o suficiente para que ele possa trabalhar, ganhar o seu pão, mas viver a vida da maneira completa que Deus espera. Pastor, eu não consigo parar a vida de uma hora para outra e viver assim. E nem deve, porque senão você vai estar tentando o braço da sua carne. Você precisa de um processo de confissão, de contrição e de busca a Deus em oração, leitura da Bíblia e na igreja. Colocar Deus em primeiro lugar na vida. É você orar, ler a Bíblia e estar na sua igreja, sendo ela uma comunidade de fé saudável, que tenha pregação bíblica, que tenha ensino das Escrituras, que tenha comunhão. Você não vai achar ninguém perfeito em nenhuma igreja. Isso vai estar reservado só para o céu, quando estivermos frente a frente com o Senhor Jesus, o perfeito. E isso não é desculpa. Quantas pessoas usam isso como uma desculpa fraca? Não, eu não vou mais na igreja porque fulano fez isso ou aquilo. Isso é só uma transferência de responsabilidade. E a pessoa ser covarde, não admitir que ela não quer mais ir à igreja. Então ela bota a culpa em alguém e ela fica tranquila e isenta. É mais fácil passar a culpa para outras pessoas. Homens, torne as coisas mais simples. Simplicidade é sinal de amadurecimento. Às vezes, nós precisamos tornar as coisas complexas para construí-las, para edificá-las, mas depois temos que torná-las simples para que elas sejam constantes. Deixe-me
um exemplo prático do avião. O momento da decolagem e da aterrissagem são os momentos mais críticos e que exigem mais atenção, porque você tem que vencer a barreira da gravidade, você precisa levar a aeronave até uma certa altura. Por isso, inclusive, que o aviso do cinto de segurança permanecem acesos nessas horas, para que você não saia, para que você não ande e etc. Mas, quando ele chega na altitude que precisa e ele nivela o voo, ali chama-se então o estado de cruzeiro, onde está tudo bem, onde as coisas são mais simples. E hoje em dia até o comandante pode sair da cabine e deixar o avião caminhando ali, vai ter um copiloto monitorando e tal, e você pode andar, e você pode ir ao banheiro, e a comissária passa, ou o comissário passa com o lanche. Nós não podemos viver a vida como se estivéssemos decolando sempre, consumindo toda a energia e toda a nossa força emocional. Ninguém suporta isso. Você e eu precisamos simplificar a vida quando nós atingimos algumas coisas, até para podermos dedicar a outras decolagens que Deus tem para nós. Não complique a vida mais do que ela precisa. Por fim, entenda quando é tempo de aquietar o coração. Deixe Deus fazer. A batalha é do Senhor. Faça e viva o que tem que fazer, o que é seu dever. Mas depois de todo o esforço prático, intelectual, físico, faça também o esforço de fé, que Paulo fala aqui aos Tessalonicenses. Para que você confie em Deus, então você diga: Senhor, eu fiz tudo que era possível em prol de tal situação, agora é somente contigo. Você tem que saber o momento de passar a marcha e passar a marcha para Deus. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Há uma responsabilidade, um dever, mas há necessidade de se esforçar para ter uma vida quieta, de confiança diante do Pai. E eu repito, os homens podem e devem confiar e descansar em Deus também, na medida em que fazem e cumprem sua parte e seus deveres. Vamos abrir no Salmo de número 140. Eu repito, naturalmente, mulheres, todos esses princípios são para vocês também, porque são bíblicos. Mas meu desejo hoje foi despertar a atenção dos homens e levá-los à aplicação dessa mensagem, mas ela também é para vocês e para a prática espiritual de vocês. O Salmo 140 foi escrito por Davi, um dos maiores modelos de masculinidade na Bíblia. Um homem seguro, competente, forte, ágil e extremamente dedicado e dependente de Deus e confiando nele. E no verso 6, ele diz assim: digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Homem, eu te pergunto, há quanto tempo você não faz súplicas a Deus? Não de uma maneira geral ou rápida, mas de uma maneira profunda, sondando o teu coração, consultando os sentimentos ocultos, desabafando para o seu Pai. Você tem um Pai celestial que te ajuda na sua missão de homem e você precisa da ajuda dele. Não é para você fazer sozinho, é para você fazer o que é certo, o que tem que ser feito. Viver pela fé. Verso 7:
O Senhor Deus, ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. O grande guerreiro, o grande vencedor, o rei de Israel, tinha como sua confiança Deus. O grande homem de vitórias, o grande homem da nação, tinha o seu coração aberto para Deus, confiava na proteção de Deus, reconhecia que precisava do Senhor, sobretudo no dia da batalha. Homens, o feliz dia dos pais, e aqueles que ainda não o são, de qualquer forma, têm a sua responsabilidade nessa terra de cuidar e proteger. Mulheres, graças a Deus que Deus criou vocês. O mundo seria muito chato se tivesse só homens. Saiba que nós precisamos de vocês também. Nós precisamos de mulheres bíblicas que ajudem os homens, inclusive, a descansar e confiarem em Deus. Que possam ser aconselhados por suas esposas, avós, mães, irmãs, a descansarem o coração em Deus e a confiarem no Senhor ao saírem para a batalha. Homens, nós não vivemos sozinhos sem as mulheres. Queridos e queridas, que Deus nos ajude a confiar plenamente em Deus e a viver o nosso papel como homens e mulheres nessa terra, para que sejamos luz para esse mundo, que cada vez mais tem se denegrido, cada vez mais tem confundido os papéis. Já existe hoje 60 combinações de gênero, mas Deus só criou macho e fêmea. E você e eu já temos essa identidade dada por Deus. E precisamos construir isso com base na palavra de Deus, nos valores de Deus e nas promessas de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, tira o pecado do coração masculino, da independência, do orgulho e do medo, e substitui pela fé no Senhor, pela confiança em Ti, pela busca a Deus. Trata o nosso coração duro. O Senhor é absolutamente forte, poderoso e mais forte do que todos nós homens juntos, infinitamente mais. Entretanto, o Senhor também sabe tocar o coração masculino de maneira que ele se abra para o Senhor e se renda para o Senhor. Deus, olha a cabeça, a mente dos homens. O quanto o Senhor tem às vezes se preocupado ou às vezes se ocupado com aquilo que é errado, com pornografia, com pecado, com pensamentos de adultério. Trabalha a santidade nos teus homens, Senhor. O homem precisa ser um referencial de santidade. O homem de Deus precisa ser o oposto do homem do mundo, porque nós fomos separados para o Senhor. Senhor, olha a nossa incapacidade. Senhor, conduz cada homem à fé no Teu Filho, porque nós cremos que a nossa esperança é Jesus Cristo. E Jesus pode nos ajudar a nos conformar cada vez mais à Tua vontade e o Teu desejo para o nosso coração. Abençoa as mulheres que nos cercam, que nos amam, que nos apoiam, que nos ajudam. Dê sabedoria a elas, Senhor, para que elas não se contaminem com o feminismo, mas para que elas possam buscar a palavra do Senhor, inclusive para poderem ajudar os homens, seus maridos, pais, netos, sogro,
filho, pais. Ó Deus, a igreja precisa ser essa sociedade radicalmente diferente, radicalmente oposta naquilo que o mundo está com valores avessos à tua palavra. Mas olha para nós, Senhor. Nós não temos como conseguir isso sem o Senhor. Nós estamos diante do trono da graça, apresentando a nossa petição, reconhecendo a nossa fraqueza e pedindo a tua força. Abençoa-nos, ó Pai. Cuida das nossas famílias. Dê aos homens um coração convicto de que podem confiar no Pai Celestial. E que nós temos um Pai Celestial que é por nós, que nos ama, que nos perdoou dos nossos pecados e que está em nosso favor e não contra nós. Nós assim rogamos essa sabedoria, que ela seja conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.